Copa do Mundo de futebol feminino rolando. E eu te pergunto, você tá acompanhando os jogos? Pois é, nem eu. Sabe por que a gente muitas vezes não acompanha o futebol feminino? Porque nós temos uma desvalorização dessa modalidade esportiva como um todo, o que de fato é um grande problema. Aí eu fico pensando, o governo sabe que neste ano teríamos a Copa do Mundo de futebol feminino e ele sabe também que nós temos uma grande desvalorização à prática de futebol feminino. Será que isso poderia se tornar um tema de redação? Bom, eu não sei, mas se virar tema de redação do Enem, eu vou te dar tese, argumentos, repertórios socioculturais, tudo mastigadinho, para você conseguir fazer aquela redação perfeita. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez. Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. E aí, você tá pronto? Então, bora lá! No dia de hoje vamos discutir sobre os desafios da desvalorização do futebol feminino no Brasil. Pensando neste tema, o que seria recomendável para nós que colocássemos como tese? Agora tá fácil. A nossa tese ou o nosso ponto de vista seria basicamente que nós temos sim uma grande desvalorização do futebol feminino no Brasil, o que é um grande fato e um fato inclusive extremamente preocupante. Podemos sustentar essa ideia de várias formas. A nossa sustentação é a nossa argumentação. E para isso temos alguns argumentos bem importantes. Você pode começar com o primeiro e mais forte argumento de todos, que é a ideia do machismo. O machismo, ele traz essa inferiorização da prática futebolística pelas mulheres, como se as mulheres fossem incapazes de praticar, como se elas fossem incapazes de jogar futebol, o que nós sabemos que é extremamente danoso, extremamente problemático, e você já pode trazer como uma primeira questão importante para nós os problemas relativos especificamente ao machismo, que é um grande impeditivo nesse processo. Além de você falar sobre o machismo, tem outras questões que você consegue trazer também como problemas relacionados à questão do futebol feminino. Você pode falar, por exemplo, a respeito da falta de incentivo à prática. Para observar na sua vida, para pensar ao longo da sua formação. Você já deve ter reparado que na sua escola, por exemplo, era muito comum que houvesse a prática de futebol masculino. Mas o futebol feminino, quando havia, era muito pouco, não era? Pois é, nós temos uma falta de incentivo a esse tipo de prática, o que nós sabemos que é uma questão muito preocupante e faz com que o esporte no Brasil acabe não sendo tão desenvolvido assim, o que acaba sendo um grande problema, inclusive, porque acabamos não tendo grandes resultados devido a essa falta de incentivo e devido ao machismo como um todo. Além da falta de incentivo, nós temos poucos recursos financeiros destinados ao futebol feminino. Se comparado ao futebol masculino, nós conseguimos perceber que há uma diferença estrutural gigantesca. Há ainda um grande amadorismo por parte dos próprios atletas, muitos deles que não conseguem sobreviver exclusivamente com o futebol. Muitas atletas são obrigadas a manter outras profissões e não conseguem viver exclusivamente do futebol, que a gente sabe que é extremamente desafiador. Mesmo as atletas de ponta, aquelas que estão em seleção e tudo mais, não têm um salário tão grande nem patrocínios tão vultuosos. Isso demonstra uma grande desvalorização, algo que seria considerado muito complexo e também extremamente problemático. Você pode trazer também no seu texto a falta de discussão sobre o tema. Apesar de termos muito preconceito, apesar de termos muito machismo, apesar de termos diversas questões relacionadas ao futebol feminino, ainda discutimos muito pouco sobre essa questão. Ainda é muito pouco tratado o aspecto do machismo no futebol feminino.
Deveríamos ter mais discussões a respeito, exatamente para que haja um processo de desconstrução. A desconstrução só vem a partir da reflexão, só vem a partir do debate, que muitas vezes acaba sendo extremamente escasso. Então nós sabemos que isso é um grande problema e é altamente desafiador nesse sentido. Você pode comentar também na sua argumentação sobre as diferenças entre a Copa do Mundo masculina e a Copa do Mundo feminina. É no mínimo engraçado e curioso quando a gente para perceber a diferença em relação à própria população. Quando nós temos a Copa do Mundo masculina, literalmente o mundo para em torno do esporte para saber o que está acontecendo, para acompanhar os jogos, para saber o resultado das partidas, para torcer pela seleção brasileira. Quando nós temos a Copa do Mundo feminina, as pessoas literalmente não estão preocupadas com o que está acontecendo e mal sabem que aquele esporte tem sido, no momento, colocado em foco em grande parte do mundo. As pessoas mal sabem do evento e mal se preocupam com ele, o que é extremamente desagradável e demonstra para nós claramente a diferença gerada pelo próprio machismo. Você pode trazer como repertório a origem histórica dessa diferenciação do futebol masculino e feminino. Não sei se você sabe, mas a origem histórica é essa ideia da masculinização do corpo feminino. A ideia mais recorrente que faz com que muitas vezes essa prática feminina não ocorra é esse mito da masculinização do corpo da mulher. Historicamente, isso foi construído e reforçado ao longo de diferentes séculos e décadas, fazendo com que muitas mulheres não praticassem o esporte com receio dessa possível masculinização dos seus corpos. Esse preconceito histórico ele pode aparecer para você como um importante repertório sociocultural. Você pode trazer também como repertório sociocultural o artigo 217 da Constituição. No artigo 217 é afirmado que o Estado defenderá, garantirá as práticas esportivas formais e não formais. O Estado seria um incentivador das práticas esportivas formais e não formais. Mas na prática, isso acaba não ocorrendo. Sabemos que na prática, as mulheres, por exemplo, que gostariam de praticar futebol, têm pouco incentivo também governamental, tem pouco incentivo por parte do Estado, ou seja, pouco incentivo da sociedade, pouco incentivo do Estado, pouco incentivo das empresas. Aí fica muito difícil de termos uma prática esportiva feminina acontecendo com frequência no nosso país. E a gente pode problematizar todas essas questões no nosso texto. Vou te dar um dado como repertório sociocultural que você pode colocar na sua redação. Você sabia que o salário da Marta é 125 vezes menor que o salário do Neymar? Esse dado é um dado do jornal O Globo, que mostra para nós claramente essa diferença entre o futebol masculino e o futebol feminino. Essa diferença tão absurdamente gigantesca demonstra o quanto nós valorizamos uma prática esportiva e o quanto nós desvalorizamos essa prática para a modalidade feminina, o que nós sabemos já que é algo extremamente desagradável, mas que acontece com muita frequência ainda no nosso país. Se nós temos todos esses problemas, se nós temos todos esses desafios, precisamos das nossas fantásticas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção viria do Ministério da Educação. Seria basicamente o incentivo da prática do futebol feminino nas escolas brasileiras. Esse incentivo dessa prática, por exemplo, nas aulas de educação física, que tenhamos uma ampliação do incentivo para que esse preconceito seja paulatinamente reduzido. Seria uma estratégia extremamente importante que ajudaria bastante nesse processo. Uma outra proposta vinda do governo federal seria a seguinte: incentivo fiscal às empresas que apoiarem financeiramente o futebol feminino. Essa estratégia seria muito importante, porque as empresas elas retirariam parte dos seus recursos que seriam gastos com impostos para incentivar o futebol feminino. Seria interessante para a própria empresa, porque ela estaria associando a sua imagem a algo muito interessante, a uma atividade esportiva e tudo mais, e seria extremamente importante para o desenvolvimento do esporte, algo muito necessário no nosso país e de grande relevância.
Por último, podemos colocar como uma proposta do Ministério do Esporte o incentivo por meio de propagandas à prática esportiva do futebol pelas mulheres. Uma propaganda incentivando as mulheres a praticarem de fato o futebol. Logicamente, se nós temos mais recursos para o esporte, se a gente consegue ter uma construção social bacana em torno do esporte, por que não incentivar as mulheres à prática esportiva? Seria um caminho extremamente interessante e o Ministério do Esporte apareceria para nós como agente. Tranquilaço? Entenderam tudo? Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo, eu quero pedir um favorzaço para vocês. Não deixe de clicar no joinha que vai ajudar bastante o canal. Inscreva-se também do nosso canal e clique no sininho para notificações. Isso vai nos ajudar bastante para a relevância aqui dentro do YouTube. Se você tiver mais dúvidas, mande para nós nos comentários ou se quiser me adicione lá também no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!